Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 13, 1. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus me deu e eu estava lendo essa passagem e eu já assisti até filme a respeito desse moço. E Deus tocou no meu coração algumas coisas que eu quero compartilhar com você nessa manhã e que Ele fale conosco de uma forma poderosa. É Juízes 13. Quem achou? Você pode dar glória a Deus, viu, irmão? Diz assim a palavra do Senhor. Juízes 13, versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos midianitas por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberá e dará à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será narizeu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Pula, por favor, para o capítulo 16, versículo 4. Glória a Deus. Capítulo 16, versículo 4. Diz assim: Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, que consiste a tua força, e com que poderei ser amarrado para te poderem subjugar. Respondeu-lhe Sansão: Se me amarraste com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerá, e serei como qualquer outro homem. Os principais dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ele no seu quarto inteiro homens escondidos. Então ele lhe disse: Os filisteus vêm sobre ti. Sansão quebrou ele os tendões, como se quebra o fio de estopa chumascada, assim não se soube em que lhe consistia a força. Até aí tá bom. Feche seus olhos e peça que o Senhor fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te pedimos a tua direção, a tua palavra,
Te pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã de uma forma poderosa e que nós possamos sair daqui cheios da Tua presença, da Tua graça e que a Tua palavra entre no nosso coração. Eu te peço que o Senhor me use em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Irmãos, eu me lembro desse filme de Sansão e foi muito divulgado na televisão. Acho que passou na tarde, assim, uma coisa assim. A gente sabe muito bem como se deu a história de Sansão. Mas eu queria tirar alguns ensinamentos. Primeiro, Deus, ele olha, né, para a terra nesse momento e começou uma história na vida de Sansão. Por quê? Porque o povo não queria, um dos que eram para ser juiz foi Gideão. Se você for ler um pouquinho antes de Juízes, você vai ver que Gideão é levantado, só que Gideão é chamado para ser juiz, e ele não quer, ele deixa de lado, não quero ser juiz, não quero julgar o povo, e aí Deus usa Sansão. Deus, ele olha para esse momento do povo de Israel, ele fala assim, pensa, eu preciso levantar alguém diferenciado. E aí a gente começa a ver como que Deus lida com isso, ele, Deus e a família de Sansão. Como que Deus lida? Ele aparece para a mulher de Manoá, um anjo de Deus, e uma coisa interessante que Deus sempre ele causa grandes milagres, sempre. A mulher de Manoá, que é a mãe de Sansão, ela era estéril. E a gente vai analisando na Bíblia, sempre Deus opera milagres, né? E sempre ele atua quando não se tem nenhuma saída. Isso foi com Ana, isso foi com muitas histórias da Bíblia. E aqui não foi diferente. Agora eu pergunto, como foi a mãe de Sansão receber a notícia do anjo de Deus? Ela sabia que não podia, ela sabia que era estéril, mas uma coisa ela tinha no coração, a fé em Deus, a fé no Senhor. Nós aprendemos uma coisa aqui, que Deus pode, e quando nós acreditamos, Ele faz. Você pode repetir comigo? Fala assim, Deus pode. E quando nós acreditamos, Ele faz. Ele pega uma mulher que era estéril do nada e fala assim, você vai ter um filho. Essa mulher, ela recebe a palavra, ela conversa com seu esposo, há um trabalhar na família. Pode ver que ela, quando recebe a palavra do Senhor, ela vai falar com quem? Com o esposo. Deus, ele quer nesse momento mostrar para nós que a nossa família é importante. Olha para o seu lado, vê se sua família é abençoada. Deus quer abençoar a família. A minha família é importante. A minha família é no altar do Senhor. E ela tinha esse princípio. E quando ela foi falar com o esposo logo criou uma sintonia. Opa! Deus falou contigo? Falou, então eu vou orar porque Ele vai falar comigo. Ele podia muito bem, Manoá, que é o pai de Sansão, dizer assim, não, eu não acredito não. Será que vai acontecer? Será que isso é certo? Será que foi mesmo anjo? Podia acontecer muitas dúvidas no coração de Manoá, mas ele foi buscar resposta do Senhor. Manoá, ele orou ao Senhor. No versículo 8 diz assim a palavra do Senhor: então Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Outra coisa que nós aprendemos, ele ora ao Senhor,
pedindo que Deus também revele a ele e pedindo que o Senhor, que Deus o ensine. Que Deus mande o anjo e ensine a ele. Agora eu posso olhar para mim hoje. O quanto Deus tem nos ensinado nesses tempos. Quem tem aprendido com o Senhor? Sabe por que Deus tem nos ensinado? Porque nós estamos buscando resposta de Deus. A gente podia buscar resposta de outro lugar, na nossa confiança, no nosso eu, na minha condição, aí eu posso, eu entendo, mas não, Deus está nos ensinando. Irmãos, eu estou muito feliz com a igreja desses dias. Você pode dar um glória a Deus? Eu estou muito feliz porque a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo faz a diferença. O corpo de Cristo está nesse momento na terra para fazer a diferença, para dizer: não, nós acreditamos no Senhor, nós oramos a Deus, nós buscamos resposta de Deus. Nós estamos num jejum de 21 dias, quem está no jejum? E toda noite, ou quase toda noite, alguém manda mensagem no grupo, né? Vamos orar? Pastor, vamos orar? É o caminho, irmãos. Não há outro caminho. A nossa resposta tem que ser de Deus. Nós temos que buscar a Deus. É momento da igreja, e quando eu falo igreja, somos nós, buscarmos mais a Deus com afinco. Eu estava conversando com o diácono ontem, que, irmãos, eu sempre falo isso, e é verdade. Daqui a 60 anos eu não estou mais aqui. Quem pensa assim como eu? Tem gente aqui no nosso meio que daqui menos tempo, 30 anos, 40 anos, vai estar no céu. Às vezes a gente se apega a achar que nós somos suficientes e que nós somos eternos aqui. Isso aqui é passageiro, irmão. Daqui a 40, 60 anos eu estarei no céu glorificando ao Senhor. Agora, para que eu possa chegar no céu, eu tenho que estar mais firme com Deus, entender o meu propósito aqui na terra, entender o que Deus quer para a minha vida, buscar de Deus a resposta e vivê-la. E quando eu vivo a resposta, quando a igreja vive aquilo que Deus determinou para nós vivermos, nós vamos viver com excelência, porque Deus nos dá a resposta. Deus tem dado a resposta para mim, Deus tem dado a resposta para o diaconato, Deus tem dado a resposta para as nossas células, e é tempo de nós ouvirmos Deus falar: caminhe, 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 prossiga para o alvo, caminhe. Enquanto muitos estão tristes, desanimados, a igreja está feliz e caminhando. Fala para o irmão que está ao seu lado: irmão, Deus tem dado resposta para você. Você tem orado? Deus está nos dando a resposta é Cristo, a resposta é a salvação, a resposta é que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Irmãos, Deus nos criou e nos fez, e tem um propósito na nossa vida, para nós vivermos esse propósito e chegarmos lá no final, vencedor. Quem crê? Fala assim comigo: Deus me deu um propósito, uma vida para viver, e chegar no final, ser vencedor. Quem crê nisso? Isso é baseado aqui, versículo 6. Diz assim: então a mulher foi ao seu... Desculpe, irmão, não é o 6 não, é o 4, vamos começar no 4.
Agora, pois, aguarda-te, não bebes vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Versículo 7. Porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, agora pois não bebes vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será narizeu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia... Desde o ventre materno até o dia... Qual era o plano de Deus para Sansão? Separado, vitorioso, do ventre materno até o dia da sua morte. Como que nós podemos viver assim? Buscando a Deus. Mas eu quero te dizer que Sansão não fez isso. 16:4, por favor. Diz assim o versículo 16:4. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Deus tinha para Sansão, desde o ventre da mãe até a morte, uma vida vitoriosa. Não era plano de Deus que no meio do caminho Sansão parasse ou abdicasse ou falhasse. Não é plano de Deus que você falhe. Fala para o irmão que está ao seu lado. Não é plano de Deus que você falhe. O plano de Deus para você é ser vitorioso, concluir aquilo que Deus colocou na tua vida e te chamou e te salvou. Foi isso que Deus nos deu para viver. Só que nós só vivemos se queremos. Nós só vivemos se permanecermos firmes. Irmãos, eu estou muito preocupado porque Deus tem nos abençoado como igreja, amém? Quem tem visto Deus falar, trabalhar? Inclusive, no final do ano tem um encontro com Deus. Vamos trabalhar para o encontro com Deus. Quem está disposto aí? Irmãos, Deus, você que é daqui do Maragogipe, você que é do nosso discipulado aqui, Deus tem te chamado para este lugar. Eu, quando criança, ou depois me converti, eu olhava para Itaquá. Quem é de Itaquá aqui desde a infância? Eu olhava para Itaquá, irmãos, e eu sempre tive a vontade de ir em Itaquá ter uma igreja grande. Quem já teve essa vontade? Quando eu falo igreja grande, eu falo de 2.000, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. Você imagina? Quando eu era pequeno eu pensava nisso. Itaquá não tem nenhuma igreja hoje de 4.000 pessoas que se reúnem num lugar, 4.000 pessoas. Alguém sabe de alguma igreja assim? Não. Eu sempre tive vontade. Só que a gente percebe depois que está liderando uma igreja, das dificuldades da gente ter isso. Porque no meio, ter isso que eu digo ter esse mover. Porque se temos uma igreja de 4.000 pessoas, é porque Deus está movendo, trabalhando, as pessoas estão com o coração aberto, estão recebendo o chamado de Deus e cumprindo, e com isso, Deus vai acrescentando igual em Atos dos Apóstolos, amém? Essa é a minha visão. Mas por que ainda não aconteceu, não só uma, mas 2, 3, 4, 5 denominações, 10, 20, todas de 2.000 pessoas aqui em Itaquá. Um mover em Itaquá tremendo. Quem crê que isso pode acontecer?
Mas por que que não acontece? Porque muitas vezes nós não seguimos o nosso chamado. Deus, eu estou falando agora como igreja, como corpo individual. Tem muita gente que começou bem, mas não acabou bem. Tem muita gente aqui no nosso meio, eu estou vendo, irmãos, ontem no RUG, eu fiquei muito feliz, porque Deus está levantando pastores. Eu vejo aqui o Junão pregar, falei, meu Deus, como que prega melhor do que eu, Deus? Mas é assim, sempre o discípulo prega mais do que o discipulador, né? Viu o Lucas, eu falei, caramba, mano, como Deus está fazendo. Eu vejo a escola de discípulos, líderes, eu vejo. E se cada um de nós deixar Deus trabalhar no seu dom, no seu ministério e cumprir o chamado de Deus, a igreja vai crescendo, salvando vidas. Pessoas que estavam nas drogas, vê vidas mudadas, são tocadas, porque você tem se colocado na brecha e tem entendido que Deus te deu uma vida, não para fracassar, mas uma vida para vivê-la na bênção e na vontade de Deus. Deus olha para Sansão e fala assim: ele vai ser narizeu. Narizeu era separado, desde o ventre da sua mãe até a morte. O que isso significa? É que o plano de Deus para nós e para Sansão é perfeito, agradável. Deus tem um plano para a tua vida. Você que está nos assistindo, Deus te separou, Deus quer te separar e te colocar na bênção para que você nasça, cresça, viva e morra na presença dEle. Amém? É isso. Só que muitas vezes nós não ouvimos, ou nós decidimos não querer isso. Muitas vezes bate tristeza, bate angústia, muitas vezes bate as dificuldades de relacionamento, mas Deus, e por Deus, nós podemos vencer tudo isso que nós passamos. Nos nossos relacionamentos, Deus tem que estar lá. Fala assim comigo: eu preciso perdoar mais. Outra coisa que eu preciso fazer, ontem eu estava pensando nisso, eu preciso reavaliar e rever o que eu falei lá atrás. Às vezes eu estava errado. A gente não costuma reconhecer os erros em posições. Quem já percebeu isso? É difícil, né? Você faz uma coisa, dá errado, e aí você voltar atrás e falar: errei. É difícil, Márcio? É difícil, mas a gente tem, sabe, pessoal, eu errei, me perdoe. Deus quer que nós tenhamos uma vida na presença dEle, não só desde o ventre, caminhar, viver e morrer na presença dEle, na felicidade, na bênção. Agora depende de mim, depende de você. A Bíblia fala aqui no 16, que Sansão se afeiçoou, 16:4, por uma mulher que não era do povo de Deus. E aqui daria outra pregação, irmãos. Pena que não dá tempo para a gente ministrar isso de manhã. Mas quando ele já vinha tomando algumas posições erradas, casou-se com uma outra dos filisteus, e etc, etc, etc. Mas chegou aqui em Dalila, ele se afeiçoa com uma bandida. Irmão, o homem é bem besta, né? Meu Deus do céu. Na primeira, tem várias vezes que ele engana ela, né? Depois você lê na sua casa, nós não temos tempo. Tem várias vezes que ele engana e fala: olha, foi
um pedaço de mato, foi uma corda. Mas por que ele não percebeu que ela queria matar ele? É que às vezes a gente fica tão cego que a gente deixa o inimigo tomar conta da nossa vida. E aí ele esqueceu do chamado, ele esqueceu da separação, ele esqueceu do que Deus tinha determinado para a vida dele e se deixou levar pelo mal. O mal hoje no nosso meio, na minha vida, de repente não é uma Dalila, mas o mal é a falta de perdão. O mal é a falta de voltar atrás e de falar, olha, eu errei. Que às vezes eu sou muito orgulhoso. O mal talvez é eu próprio deixar-me me enfraquecer. Porque, irmãos, a gente aponta muito aos outros. Eu estou fraco porque Beltrano, eu estou fraco porque tal situação. Mas eu não olho para mim mesmo e falo, eu estou fraco porque eu parei de orar, eu estou fraco porque eu parei de jejuar, eu estou fraco porque eu parei de ler a Bíblia, de vir na escola de discípulos e líderes, eu estou fraco porque eu mesmo me decidi a estar fraco. Não é a pandemia, não é ninguém, sou eu. Que a gente possa ver o nosso chamado, entender que Deus tem um chamado de bênção para a nossa vida. Eu fui chamado no ventre, eu aceitei Jesus como único Senhor e Salvador, estou vivendo uma vida abençoada, é claro que com algumas dificuldades, né? Que é normal. Quem aqui não tem luta? Todo mundo, né? Desde o mais novinho até o mais velho. Normal. Mas a gente vai vencendo essas lutas. E eu quero chegar. Se Jesus não voltar, que eu estou esperando Jesus, amém? Quem está? Se Jesus voltar agora, pá! Se Jesus não voltar, morrer com Cristo e chegar na eternidade. Depois você lê o 16:4 em diante, você vai ver que mesmo Sansão tendo pisado na bola, Deus cumpriu a palavra dele. Que a palavra do Senhor era separado do ventre da sua mãe até a morte. Sansão foi humilhado, arrancaram os olhos dele, começaram a brincar com ele, e no final da vida dele, começou a crescer o cabelo de novo. Você que está em casa aí, de repente, estava frio, longe dos caminhos do Senhor, triste, pecou até, errou até, mas de repente o Senhor está te falando hoje, seu cabelo está crescendo. O nosso cabelo hoje não é o cabelo da cabeça, mas é a unção de Deus, a vontade de estar na casa do Senhor. Ontem, fiquei muito feliz que muitos jovens que não estavam aqui há muito tempo, estavam aqui, né, Juninho? É o cabelo crescendo. O cabelo crescendo é a vontade de voltar para a célula, para a rede de mulheres, para a igreja. Seu cabelo está crescendo. E quando o Sansão está com o cabelo crescendo, ele começa a se sentir de novo revigorado. O meu já não, o do Cício já não cresce mais, né? Cabelo literal, mas o espiritual está crescendo. Irmão Diomar, né, irmão Diomar? O Valdir, mas eu estou falando do cabelo espiritual. Eu fico pensando que ali, Sansão sendo humilhado, né, pelos filisteus, e de repente o cabelo começa a crescer, ele começa a sentir algo diferente. E quando ele que levaram ele para tirar um barato da vida dele, ele, mesmo sem visão normal, ele falou para, olha, onde que estão os pilares do templo? Me coloca lá. E a Bíblia fala que ele chegou nos pilares, abraçou, e o cabelo crescendo, a honra crescendo, a presença do Senhor crescendo. Ele pediu perdão ao Senhor, e ele pediu a Deus, Senhor, mais uma vez, me honra.
Foi quando ele puxou os pilares, matou mais de 3.000. Eu quero te dizer uma coisa para você nessa manhã. O seu cabelo espiritual está crescendo. E aquilo que você fez para Deus lá atrás não vai ser nada comparado daquilo que o Senhor vai fazer na tua vida daqui para frente. Você vai conquistar mais, vai ganhar mais almas para Jesus, vai viver mais na presença do Senhor. Que essa palavra fique no nosso coração. Fala assim comigo: meu cabelo tá grande. Tô falando cabelo espiritual. Tô de novo revigorado. Amém? Fique em pé por um instante. Coloca a mão sobre o teu coração.